Todos, vocês estão preparados? O vídeo é a pedido de inscritos. A maçonaria é de Deus? Maçonaria é uma sociedade secreta que a partir do século XX passou a ser discreta, onde suas ações são reservadas e interessa apenas àqueles que dela participam. A maçonaria é uma sociedade universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si. O termo maçonaria é de origem francesa e significa construção. O termo maçom, portanto, é a versão em português do francês. Maçonaria, por exemplo, significa associação de pedreiros ou construtores. Para ser membro da maçonaria não basta a autoproclamação, é preciso um convite formal e é obrigatório que o indivíduo seja iniciado por outros maçons. Além disso, para se manter na ordem dos maçons, é necessário cumprir uma série de juramentos e obrigações, sejam elas esotéricas ou simbólicas. Um dos juramentos é esse: eu, fulano de tal, juro e prometo de minha livre vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do Supremo Arquiteto do Universo e perante esta Assembleia de Maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua, o pescoço cortado e meu corpo enterrado nas águas do mar, onde o fluxo e o refluxo me mergulhem em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Assim seja. Esse é apenas um dos juramentos da maçonaria. Şu ana kadar görüp işittiklerinizi ve bundan böyle burada işiteceklerinizi, gözleriniz açıldıktan sonra da göreceklerinizi hiç kimseye söylemeyeceğinize namusunuz. Originalmente era uma sociedade secreta que chegara ao século XVII se apoiando em fundamentos de filosofia natural e até mítico-alquímicos, tal como se depreende do simbolismo dos signos e dos números, a tríade, o triângulo e o círculo. O líder eleito é conhecido como grão-mestre. A ordem é dividida em 3 graus sucessivos e hierárquicos: aprendizes, companheiros e mestres. Lembrando que Jesus Cristo disse para não chamar ninguém de mestre, pois só um é vosso mestre, a saber, Cristo. Os graus da maçonaria vão até o 33º, ou seja, 33 graus, que é uma alusão aos anos vividos por Jesus na Terra, que Jesus viveu 33 anos. Pode até ser uma forma de deboche também, mas não temos provas. Depois disso, o grão-mestre, já chamado de Deus, por causa de sua alta sabedoria, passa a fazer parte dos Iluminados, ou mais conhecido como os Illuminatis, mas somente os escolhidos podem fazer parte dos Illuminatis. O trono maior da maçonaria é chamado de Trono de Salomão e só pode sentar nele o maior entre eles. A religião lá também não é de Jesus Cristo, é chamada religião salomônica ou religião de Salomão. Estudiosos como os Lacaille, Leroy e Fertugere afirmam que no início da maçonaria pode ser encontrada na seita dos sabeus, que cultuavam os astros, principalmente ao Sol e à Lua. De acordo com eles, nesta linhagem semítica de origem babilônica, lembrando a vocês que Babilônia foi fundada por Nimrod, que mais tarde foi cultuado como Deus Sol, e sua mãe Semiramis como deusa Lua e rainha dos céus. Por conseguinte, estes supostos fundadores da maçonaria perecem sob a irrupção das cruzadas. Logo seu trabalho passa ao ocidente, onde nascem ordens como as dos templários, que por sua vez terminariam na maçonaria. Em todo caso, existem numerosas provas arqueológicas que os templários que mudaram para a Escócia tiveram contato com as primeiras lojas maçônicas. Para o vídeo não ficar muito longo, vou resumir ao máximo, mas deixarei na descrição links para os curiosos e interessantes saberem os detalhes, ok? Dr. Pedrosa, estudioso e expert no assunto maçonaria, fala também em detalhes sobre este assunto. Também vou deixar o link dele na descrição. A maçonaria sempre esteve presente no mundo antigo e atual, e quase todas as decisões tomadas no mundo passam por ela. A pergunta é: a maçonaria é satânica ou é de Deus? Veremos um pouco da história de alguns maçons famosos e analisaremos através da Bíblia se suas ações são de homens santos ou homens de Deus. O mais famoso maçom é Albert Pike. Ele foi o grande comandante da maçonaria norte-americana entre 1859 a 1891. Durante seu mandato, teve uma visão global do que a maçonaria poderia alcançar e usou seu imenso intelecto para cumprir esta visão. Consequentemente, ele foi considerado o maior líder maçom do seu tempo e talvez o maior de toda a história. Em 22 de janeiro de 1870, Albert Pike e Giuseppe Mazzini, fundador da máfia, um dos seus co-conspiradores internacionais,
Templários, publicaram o plano para estabelecer a nova ordem mundial. Esse plano foi mantido em grande segredo, revelado dentre os círculos da maçonaria, desde o tempo da sua concepção, somente aos outros conspiradores e iluministas ocultistas. No livro Secret of the Illuminati, Doc Marques, ex-luciferiano e iluminista, revela muitos detalhes ocultos que antigamente só eram conhecidos dos iluministas. O desejo pelo domínio mundial, seja pela força das armas, da cultura ou da religião, é tão antigo quanto a história. Adam Weishaupt, o sacerdote jesuíta que criou os mestres dos Illuminati, podia ver as possibilidades diante de si como uma mente militar. Ele tinha ímpeto e visão, conhecia o valor da surpresa que está afirmada nos segredos. Ele podia misturar a humanidade em um todo. O estado ideal que Weishaupt tinha em mente estava fundado no sonho impossível da perfeita humanidade. O objetivo da nova ordem mundial é calar e matar 80% da população mundial. Albert Pike foi fundador da Ku Klux Klan, sociedade secreta que mata os negros e incendeia suas propriedades. Comprovem assistindo o filme Mississippi em Chamas. Albert Pike foi conhecido no mundo inteiro como um dos mais malignos maçons de toda a história. Albert Pike preparou a Primeira, Segunda e Terceira Guerra Mundial, fundou a Ku Klux Klan, fundou a máfia. São os homens mais violentos do mundo. History failed to quench its hallowed flame. Let me say that the cross is an inspiration. Por trás da Ordem do Templo se ergueram figuras míticas de personagens bem curiosos que inspiraram o ideal sinárquico templário do Oriente em conjunção com os ismaelitas do Velho da Montanha, os cabalistas, judeus da Espanha muçulmana, as ordens do Khanat de Gengis Khan, os cavaleiros árabes de Saladino, as histórias do Cálice, romances e lendas da Távola Redonda, Parcival, entre outros. Em 1128 de nossa era, o Papa Honório II aprova a Ordem Templária, dando a eles uma vestimenta especial, um hábito e um manto branco. Em 1145, o Papa Eugênio III lhes concede como distintivo a cruz vermelha, que foi inicialmente usada ao lado esquerdo do manto e mais tarde também no peito. Em 1163, o Papa Alexandre III outorgou a Carta Constitutiva da Ordem. Devido às doações altíssimas de joias e terras, auferiram poderes e até chegaram a só render obediência ao seu grão-mestre Jacques de Molay e ao Papa. A Ordem do Templo era constituída de vários graus e a mais importante foi a dos Cavaleiros Templários, descendente da alta estirpe em sua maioria. Tinham também clérigos, bispos, padres e diáconos, e outras duas classes de irmãos servidores, ou criados e artífices. Chegaram a ser grandes financistas e banqueiros internacionais, cujas riquezas chegaram ao seu apogeu no século XIII. Seu papel na igreja pode ser avaliado pelo fato de haver representante nos conselhos da Igreja Católica, Troyes, Platão e Lyon. Os templários, que talvez muitos não conheçam, foram os cavaleiros da Inquisição, que a mando da igreja matava todo aquele que era contrário à doutrina católica romana. Os homens eram torturados e mortos como hereges, e as mulheres queimadas como bruxas. Pedro Álvares Cabral e suas caravelas tinham estampado em suas velas a Cruz de Malta, ou seja, a cruz dos cavaleiros templários maçons. Chegava no Brasil a maçonaria secreta. A primeira obediência portuguesa foi o Grande Oriente Lusitano, conhecida pela Grande Loja da Inglaterra, em 12 de maio de 1802. O seu primeiro grão-mestre foi o neto do Marquês de Pombal, que enterrou os projetos do padre Antônio Vieira para o reino de Cristo na terra num caixote de lixo e fez valer os planos anglo-saxônicos. O Hitler, ninguém fala que ele era maçom. Ele juntou com a Igreja Católica, matou 52 milhões de pessoas, inclusive 6.600.000 de judeus. Outro famoso maçom era Hitler, que comandou a Grande Guerra matando milhares de judeus que na Bíblia são chamados povo de Deus. Muito antes de ser eleito governante na Alemanha, Hitler teve contato com dois maçons que deve ter iniciado nesta que é a maior confraria que se tem conhecimento. O primeiro foi Rudolf von Seebotterdorf, um importante membro da loja alemã e um homem muito voltado para o misticismo e o esoterismo. Ele era adepto da teosofia de Helena Blavatsky, considerada uma das maiores bruxas de todos os tempos. Rudolf conheceu Hitler através de Friedrich Clark. Este, por sua vez, era amigo de Hitler de longa data. Ambos eram antissemitas e Clark foi iniciado na maçonaria por Rudolf e ambos iniciaram Adolf Hitler. Veja bem a cruz dos templários em suas vestimentas. Hitler depois perseguiu os maçons que eram judeus, por dizer que não eram de puro sangue. Aí começou a grande matança. Para Hitler, os maçons verdadeiros tinham que ser de puro sangue. Vou colocar para você uma lista pequena de alguns famosos maçons nos Estados Unidos. Benjamin Franklin, músico, jornalista e cientista americano da cidade de Boston e inventor do para-raios. George Washington, estadista americano, foi o primeiro presidente da República.
Martin Luther King, pastor e ministro cristão de Atlanta, Geórgia, líder dos movimentos dos direitos civis, escolhido em 1963 pela Times como o Homem do Ano, recebe no ano seguinte o Prêmio Nobel da Paz. Esse era pastor da Igreja Batista e maçom ao mesmo tempo. A origem da maçonaria moderna não é somente anglo-saxônica, é protestante, judaico-protestante. E por que ela foi fundada na Escócia? Devido às suas origens presbiterianas, as quais, aliás, se manifestam na sua Constituição. Uma historiadora chamada Beth Antunes de Oliveira escreveu um livro minucioso sobre a maçonaria, onde ela implantava a religião protestante no Brasil. O livro chama-se Centelha em Restolho Seco, uma contribuição para a história dos primórdios. No livro ela conta que a primeira igreja batista estabelecida em solo brasileiro pelo pastor Richard Radcliffe, que fundou também em 1974 a loja maçônica George Washington, onde se encontravam cerca de 8 batistas, sendo que pelo menos 5 deles também foram fundadores da primeira igreja batista. Entre eles estava o pastor Robert Potter Thomas, outro maçom. O pastorado interino do pastor Thomas nas 2 igrejas construídas somou cerca de 25 anos de trabalho, sendo ele o que mais tempo pastoreou tais igrejas. Em 12 de julho de 1880, a pedido da igreja da estação, foi formado um concílio reunindo as 2 igrejas para recepção e consagração ao ministério do maçom Antônio Teixeira de Albuquerque, que foi batizado pelo pastor Thomas. Bem, essa história é muito longa, mas era só para vocês saberem que a maçonaria está dentro das igrejas evangélicas hoje, com líderes, pastores, diáconos, bispos e etc. Assim como no começo Deus mostrou para Ezequiel capítulo 8, a maçonaria estava dentro do templo de Salomão e disse que são as piores maldades que o homem pode fazer, adorar e blasfemar contra Deus dentro da sua própria casa. A maçonaria tem por características sua frente, que na maioria das vezes vem com um triângulo, que para eles é uma pirâmide, as colunas, os degraus e no meio da pirâmide o símbolo deles, que representa o olho de Horus, ou o olho que tudo vê. Nas igrejas evangélicas maçônicas, eles mudam para o emblema da igreja. Mesmo assim, para quem é um bom observador, dá para ser notado. Veja essa igreja da Adventista de 7º dia da minha cidade. Eu filmei ela não para dizer que era da maçonaria, pois não tenho provas, mas para mostrar que é muito estranho. Uma arquitetura feita com a mesma semelhança das lojas maçônicas. Veja bem e analise. A maçonaria tem como deus Gadu, o grande arquiteto do universo, também Baphomet, um deus bode, pois eles se declaram bodes. Veja bem esta foto que eu tirei de uma faixa que estava em frente a uma escolinha para criança. Essa escola é da maçonaria. A faixa diz assim: vem aí o primeiro Bode Folia 2015, organização, lojas maçônicas e samaritanos. Tirei esta foto dia 18 de fevereiro de 2015. Veja que eles chamam o carnaval deles de Bode Folia. Agora eu pergunto a vocês, são ou não são bodes? Lembrem-se que Jesus disse que em sua direita vão ficar as ovelhas e na esquerda os bodes. Tá tudo se cumprindo, irmãos amados. Aqui vai uma pequena lista de algumas mações famosas aqui do Brasil. Álvaro Dias, político. Antônio Carlos Magalhães, político. Antônio Palocci, também que é político. Barão de Mauá, político industrial. Barão do Rio Branco, diplomata. Benjamin Constante, o pai da República. Castro Alves, poeta. Ciro Gomes, também político. Duque de Caxias, que é o patrono do Exército. Ernesto Geisel, que foi presidente. Fábio Júnior, o cantor. Fernando Collor, também que foi presidente. Fernando Henrique Cardoso, também que foi presidente. Floriano Peixoto, também que foi presidente. Francisco Cuoco, ator.
Frei Caneca, da Igreja Católica, que foi revolucionário, Genival Lacerda, cantor, Geraldo Alckmin, também político, Gilberto Kassab, político, Giliardi, o cantor, Jânio Quadros, também, que foi presidente do Brasil, João Batista Figueiredo, outro que foi presidente do Brasil, José Bonifácio, patriarca da independência, José de Alicá, escritor, José do Patrocínio, abolicionista, José Serra, também político, José Wilker, o finado ator, Lindomar Castilho, cantor, Luiz Gonzaga, o rei do Baião, também era maçom, Machado de Assis, escritor, Manuel de Nóbrega, que começou a Praça é Nossa, lembram? Mário Covas, político, Michel Temer, o presidente, Milton Gonçalves, o ator, Nereu Ramos, também foi presidente, Oscarito, o ator cômico lá, Padre Antônio Feijó, regente do Império, padre, Paulo Maluf, também político, Pixinguinha, músico e compositor, Renan Calheiros, político, Roberto de Carvalho, músico, marido da Rita Lee, Roberto Jefferson, político, Roberto Marinho, dono da Rede Globo, maçom também, Roberto Marinho, o canal do Capiroto, Manuel Deodoro da Fonseca, esse foi o proclamador da República, maçom também, Dom Pedro I, quem não lembra de Dom Pedro I, maçom, Rui Barbosa, Tiradentes, o herói da Inconfidência, Vinícius de Moraes, poeta e compositor, Silas Malafaia, ou Silas Malacheia também, é maçom da Igreja Assembleia de Deus, Edir Macedo, pastor da Universal no Reino de Deus, também é maçom. Essa pesquisa foi realizada por Sebastião Wagner Pereira Alves, ele é venerável mestre da loja maçônica Mestre Chico Abílio, número 4246, Oriente das Fronteiras, Piauí, confederada ao GOB. O maçom mais famoso do Brasil foi Rui Barbosa, ele foi colocado como ministro da Fazenda em 1890 para coletar e queimar todos os documentos de 388 anos de holocausto dos negros e índios do Brasil, tentando ocultar esses 388 anos de eugenia, matar negros, índios, deficientes físicos, etc., para criar uma raça de super-homens chamada a raça ariana, exatamente como fez o maçom Adolf Hitler 50 anos mais tarde, matando os judeus. Muitos rituais são feitos na maçonaria, inclusive quando é sepultado o maçom. No símbolo do caixão maçônico há um ramo de acácia no alto. Na cerimônia fúnebre maçônica, os maçons dão voltas em torno do caixão, tomando do caixão um ramo de acácia, levando-o ao nariz e depois colocado no caixão de volta. A mesma coisa era feita dentro do templo, com os sacerdotes levitas maçons. Isto está em Ezequiel capítulo 8, versículo 17. Deus fala claramente que eles levavam o ramo ao nariz, trazendo assim a ira de Deus. O ramo de acácia simbolizava uma falsificação pagã da vida eterna. Deus ficou enfurecido. Seu precioso plano de salvação estava sendo suplantado por um plano satânico. Os maçons cometem o mesmo pecado hoje. Entretanto, sua cegueira espiritual e sua ignorância da Bíblia os impedem de ver essa terrível verdade. O pastor Stephanie Saad, que era grau 33 da maçonaria, depois de ter se arrependido, deu uma entrevista denúncia ao Dr. Pedrosa em sua residência. O mesmo acusa vários líderes religiosos que fazem parte da maçonaria. Veja alguns nomes: Edir Macedo, bispo fundador e dono da Igreja Universal do Reino de Deus; Bispo Rodrigues, político da Igreja Universal, pediu demissão por envolvimento no mensalão; Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus da Penha, Rio de Janeiro; José Wellington Bezerra da Costa, pastor presidente da Convenção Gerais das Assembleias de Deus no Brasil; Manuel Ferreira, juiz e pastor das Assembleias de Deus de Madureira, Rio de Janeiro; Isaías de Souza Maciel, pastor e dono da Rádio Boas Novas, Rio de Janeiro; Abné, pastor da Assembleia de Deus de Madureira; Túlio Barros, pastor da Assembleia de Deus de São Cristóvão; Nemuel Klesser, pastor da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro; Miguel Ângelo, apóstolo da Igreja Cristo Vive, Rio de Janeiro; Caio Fábio, o famoso Caio Fábio, ex-pastor da Igreja Presbiteriana, Rio de Janeiro também; Guilhermino Cunha, ex-pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro; Nilson do Amaral Fanini, ex-pastor da Primeira Igreja Batista de Niterói e ex-presidente da Aliança Batista Mundial; Fausto Aguiar de Vasconcelos, ex-pastor da Primeira Igreja Batista Rio e ex-presidente das Convenções Batista Brasileira e Carioca, reside agora nos Estados Unidos e é um dos líderes da apostata e ecumênica Aliança Batista Mundial; Paulo César Brito, pastor fundador da Maranata no Rio de Janeiro; Francisco Silva, político e dono da Rádio do Garotinho, Rádio Melodia, Rio de Janeiro; Harold Oliveira, político e dono da Rádio El Shaddai e MK Publicitar, lembram? Ele é pai da Marina; Albert Brizola, político e radialista, ex-marido de Marina de Oliveira; Bispo Edir Macedo Bezerra, mostra lá o pastor doutor Fausto Aguiar Vasconcelos, mostra o presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus, José Wellington Bezerra da Costa, mostra a dinastia Malafaia, o Bispo Edir Macedo. O Bispo Edir Macedo é maçom. Vocês podem ver que uma vez que ele foi maçom, nunca mais na TV Globo bateu nele.
nunca mais bateu nele. Caio Fábio foi aluno, porque a maçonaria abandonou. Bispo Rodrigues, o representante do Legislativo Federal em Brasília, é maçom, né? Pô, mas na Assembleia de Deus tem maçom? Pô, o presidente da convenção é maçom, José Wellington Bezerra da Costa. Quero ver esses homens na minha cara falar que não são nada. Eu vou deixar o link dos vídeos dessa denúncia para vocês na descrição. E para vocês que pensam que isso tudo é mentira, aqui na minha cidade morreu recentemente um pastor, que inclusive ele foi meu professor no primário. E eu conhecia. Ele era pastor da igreja presbiteriana e também maçom. Aqui todos sabiam porque ele mesmo não escondia que ele era maçom. Quem não conhece o pastor Cláudio Duarte, o chamado pastor mais engraçado do Brasil, que faz do púlpito da igreja um picadeiro? Eu falei, não, eu estudo, eu leio. Muitos compartilham seus vídeos sobre família, suas cômicas pregações. Agora veja essa chamada de TV que está passando nas afiliadas da Rede Globo, o canal do Capiroto, em Vitória, capital do Espírito Santo. Meus veneráveis irmãos, a nossa CMSB está de vento em popa. Muito trabalho. Dia 4 de julho, abertura logo após coquetel gratuito. Dia 5 de julho, palestra para aprendiz, companheiro e mestre. Dia 5 de julho, palestra com o pastor Cláudio Duarte, gratuito. Os convites serão distribuídos a partir do dia 20. E olha aqui ele tentando se explicar. Eu fui convidado para dar uma palestra para a família, a uma comunidade maçônica. Eu não sou maçom, eu não tenho pretensões de ser maçom. Irmãos, tomem muito cuidado. Lembre-se que o juramento dos maçons é sempre falar que não é maçom. A maçonaria, para quem não é evangélico, não há nenhum problema. Não há nenhum problema. Uma organização seríssima, mas não serve. Para nós, isso aí é uma organização séria, organização séria, e tem gente do mais alto nível da sociedade brasileira. Eu não sou maçom e ponto final. Mesmo que ele não fosse maçom, o que é que o pastor Cláudio Duarte poderia fazer lá? Pregar a palavra de Deus? Vocês acham que os maçons não conhecem a Bíblia? Um homem de Deus não se mistura com essas coisas, sabendo que lá eles menosprezam nosso Salvador, que não adoram ao Filho de Deus. Eu falo isso para os que creem em Deus. Os ateus eu respeito como amados irmãos. Se um dia Deus quiser converter o coração de um ateu, aí ninguém poderá impedir, nem mesmo o diabo. Mas os maçons sabem da existência de Deus e de seu Filho, mesmo assim procuram o ocultismo, coisa que Deus abomina. Pois Jesus disse, eis que preguei abertamente nos templos, e nada fiz em oculto. Você vê as caravelas com a cruz dos templários, dos maçons, a mesma cruz que Hitler foi usar 400, 500 anos depois. Jesus Cristo não tem nenhum valor dentro de loja. Inclusive, a loja maçônica, no seu grau 32, ela diz que Jesus Cristo, Moisés, Maomé, Buda, todos são iguais. Jesus Cristo não é Deus para a maçonaria. A Ku Klux Klan é outra sociedade secreta criada. Disseram que não tinha metodista. Um dos líderes mundiais, eu estou aqui, dos maçons famosos, é metodista, e um dos metodistas participou da fundação da Ku Klux Klan e foi condenado a uns 3 ou 4 anos. O pastor, estou com as fotos todas aqui, posso mostrar, Edgar Ray Killen. He sido masón 24 años en los altos grados. El plan de la masonería quiere derrumbar la moral divina, el orden divino. El plan de la masonería pertenece a la ciudad del príncipe del mundo, Satanás. Na maçonaria, Jesus é apenas um sábio, igual a Maomé, Buda, Sócrates, Aristóteles, Albert Einstein, entre outros. Jesus não é o Filho de Deus e nem ao menos deve ser adorado. Lá o que é adorado é o sol, a lua, dentre outros símbolos satânicos, como a cabala. Os maçons também cultuam Hermes Trismegistus. Esse aí é o pai dos deuses, é o primeiro, é o pai da ciência, da matemática e da magia. Depois vocês vão no Google e pesquisem por Hermes Trismegistus e vocês vão ver que o negócio é sério e diabólico. Toda loja maçônica tem um estandarte que a representa. Aqui está escrito abreviado, né? Triângulo maçônico Hermes Trismegistus 367, e existe toda uma
uma amálgama de símbolos. Porque a Bíblia fala que o diabo se transforma até em anjo de luz para enganar os homens. E ele, para ser adorado como um deus, pela inveja que ele tem do Criador, se transforma em vários deuses, como Krishna, Zeus, Ra, Horus, Hermes, Baal, Mitra, Moloque e por aí vai. Mas sempre é ele que está por trás de tudo. E hoje ele está cada vez mais forte nas igrejas, porque o povo não tem conhecimento da verdade e só procura prosperidade, cura, shows, dança, ser cantor e ser famoso dentro da igreja. E muitos pastores se perdem procurando glória dentro da maçonaria. E todos esquecem do fundamento que é Cristo Jesus. Esse sim pode dar aquilo que a alma almeja, a salvação e a vida eterna. Galera, interessante, o inimigo está dentro das igrejas com força total. Mas assim como Jesus falou naquela parábola dizendo que o inimigo plantou o joio no meio da plantação de trigo, mas vai chegar o dia da colheita e o trigo será jogado no celeiro e o joio no fogo eterno. E para terminar, deixa um salmo que Jesus mencionou. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Isto está em Salmos 118, 22 e Mateus 21, 42. Os maçons, que traduzido significa construtores, rejeitaram a pedra angular que é Jesus. Em vez deles levantarem suas lojas firmadas na rocha chamada Cristo, fizeram o contrário, o rejeitaram e colocaram Lúcifer no lugar. Eu vou nessa.